todos os que estão nos acompanhando em casa, rezem conosco agora esta Ave Maria para que possamos meditar e compreender o que a Igreja nos reserva para o dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Querem estar sentados, não só os que aqui estão, abrilhantando esta Santa Missa através do cântico, mas os que estão em casa também. E hoje nós comemoramos todos os santos, não apenas alguns, não somente os canonizados, os que nós conhecemos e que temos tanta devoção, Santo Antônio, Santa Rita de Cássia e tantos outros santos que nos dão o seu próprio exemplo. Esses são os santos canonizados. Existem outros santos que não são canonizados, não chegam a ser um modelo de virtude para os nossos dias. É uma pessoa adoentada num hospital que no fim da vida busca a sua conversão, pede um sacerdote, confessa-se e vai para o céu, mas não chega a ser um modelo de santidade. Também está junto a Nossa Senhora, junto aos anjos, aos demais santos e sobretudo junto a Deus. E ali pode gozar da visão beatífica por toda a eternidade. Todos esses santos, nós os comemoramos no dia de hoje. A liturgia, 365 dias ao longo de um ano, não é suficiente para comemorar todos os santos. Às vezes, nós temos muitos santos num só dia. E hoje nós comemoramos todos num único dia, para que nenhum fique de fora. O que morreu ontem e que já foi para o céu, já está sendo comemorado hoje. Então, todos os santos nós os comemoramos, porque eles fazem parte da Igreja de Deus, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica. A Igreja é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é que faz parte da Igreja? Aqueles que estão em estado de graça. Portanto, os santos, num sentido lato, são aqueles que estão no céu, canonizados ou não. Santos também são os que estão no purgatório, que nós vamos rezar por eles amanhã. Eles estão em estado de graça, pagando uma pena temporal, algo que eles não se arrependeram suficientemente ainda nesta vida dos seus erros, mas que sua consciência estava na amizade de Deus. Estão no purgatório, mas são santos, estão em estado de graça. Santos também são os que estão aqui na terra, que estão em estado de graça. Mas, padre, e no inferno? No inferno estão fora da Igreja. Esses não estão em estado de graça. Por isso que santo é aquele que está em estado de graça. Se morreu fora da graça de Deus, vai para o inferno. Ele existe e está ardendo há muito tempo e vai arder durante toda a eternidade. A estes não comentaremos no dia de hoje. Não merecem nem sequer ser lembrados na festa de todos os santos. Estão fora. Não nos interessa. Portanto, santos pode haver na Igreja militante, a que está aqui na terra, a que milita, a que luta. Santos podem ser aqueles que estão na Igreja padecente, que padece, estão no purgatório. Santos, sobretudo, são aqueles que estão na Igreja triunfante nos céus. Mas a Igreja militante, padecente e triunfante é uma só Igreja, o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja. A todos os santos nós estamos comemorando no dia de hoje. E é certo que teve um que deu início a esse cortejo dos santos que hoje em dia estão na Igreja triunfante. E não pode ser outro senão o justo Abel, que é mencionado já no livro do Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras. Ele encabeçou o cortejo dos santos, esperando no limbo dos justos a vinda do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, para que as portas do céu fossem abertas. E hoje são milhões e milhões de almas que estão já na glória dos céus, junto com todos os anjos, junto com a Santíssima Virgem e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E quem são esses santos? Quem são eles? No livro do Êxodo,
Entre os capítulos 19 a 23, é bonito ver que Moisés, ele tem que subir no alto de um monte para receber a lei de Deus. E ali é o homem que sobe até o alto do monte, até onde ele pode chegar para receber a lei de Deus. Moisés. Livro do Êxodo, Antigo Testamento. Hoje é nosso Senhor Jesus Cristo, neste capítulo 5 de São Mateus. É nosso Senhor Deus que vem até o alto do monte. Portanto, Deus desce. Desce para que nós tenhamos um acesso a Deus muito mais fácil. E é justamente no dia de hoje que nosso Senhor vai dizer o segredo da santidade. Ele vai nos narrar as bem-aventuranças, porque o santo é santo aqui na terra, para depois ser santo no céu. Ninguém é apenas santo depois da morte. Depois da morte, já ocorreu o julgamento. E o julgamento de Deus não tem volta atrás. Uma vez julgado e dada a sentença do purgatório, e que depois vai ir para o céu em determinado momento, ou diretamente para o céu, nunca mais sairá do céu. Se a sentença for o inferno, e nele a pessoa vai permanecer por toda a eternidade. Portanto, não há uma segunda chance depois do julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os santos têm de ser santos aqui na terra. E é por isso que é importante estar em estado de graça. Então, nosso Senhor vai dizer que o bem-aventurado é bem-aventurado aqui na terra, é herói da fé aqui na terra, para depois ser considerado herói no céu por toda a eternidade. E nós vamos contemplar as bem-aventuranças. E como não reconhecer em cada uma dessas bem-aventuranças santos que todos já ouviram falar. Entre essas bem-aventuranças, temos a primeira que o nosso Senhor nos ensina no dia de hoje. Bem-aventurados os pobres em espírito. Como é bonito contemplar nesta bem-aventurança um São Francisco de Assis, que foi pobre, mas sobretudo pobre em espírito, adquiriu a santidade. A Igreja é a única que consegue fazer da pobreza um esplendor. Chega a ter esplendor a própria pobreza de espírito de São Francisco de Assis. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Mas também nosso Senhor diz, bem-aventurados os aflitos. Como não reconhecer nesta aflição os santos inocentes, que na época de nosso Senhor Jesus Cristo entregaram a sua vida para que o menino Jesus saísse ileso e saísse salvo. Até hoje nós ficamos aflitos por ver a aflição daqueles pequeninos que, sem forças nos braços para se defender ou capacidade suficiente para argumentar, foram mortos. Aflitos eles, aflitos seus pais e aflitos os católicos de todos os tempos quando ouvem a narração da morte desses santos inocentes, porque serão consolados. E consolados estão nos céus neste dia de hoje, em 2020. Mas bem-aventurados também são os mansos, dirá o próprio Cristo. E como não ver nesta mansidão um São Francisco de Sales, um bispo que se tornou santo? Ele, quando morreu, seu fígado estava petrificado, de tal forma ele teve de segurar o seu temperamento, a sua personalidade, mas para com os outros, para com os irmãos, ele era manso. Mostrou a mansidão de Cristo, apesar de ter de segurar o seu próprio temperamento. Por quê? Porque possuirão a terra. Os mansos possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Como não reconhecer aqui toda a cavalaria cristã, milhares de soldados que defendiam as viúvas, os órfãos e a própria justiça de Deus, sobretudo quando eles eram guiados e comandados por santos, como um São Fernando de Castela ou um São Luís, rei de França. Eles mantinham a justiça, eles tinham fome e sede da justiça, da santidade, da verdade. Que bonito! Por quê? Porque serão saciados. E hoje em dia é certo que estão saciados no alto dos céus. Mas nosso Senhor continua, porque a categoria de santos existem várias. Bem-aventurados os misericordiosos.
misericordiosos. Como não reconhecer nesta bem-aventurança São Cura de Ars, aquele santo que passava de 14 a 16 horas por dia no confessionário, ouvindo as misérias humanas e sendo portador da misericórdia de Deus através de sua absolvição sacramental. E ele é seguido por quantos e quantos sacerdotes santos que ao longo da história gastaram tempos e tempos e horas no confessionário para serem portadores da misericórdia do bom pastor Jesus Cristo. Porque alcançarão misericórdia. Eles também foram misericordiados porque eles foram portadores da misericórdia de Deus. Mas não para por aqui. Nosso Senhor ainda vai dizer: bem-aventurados os que promovem a paz. Como não relembrar São Francisco Xavier no Oriente ou São José de Anchieta no Ocidente, encabeçando quantos milhares de missionários que promoveram e anunciaram o Evangelho da paz para todos os povos, porque serão chamados filhos de Deus. Vejam quantos santos estão nos céus e quais são as suas categorias. Mas nosso Senhor Jesus Cristo ainda vai dizer: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. E aqui eu recordo Santo Inácio de Antioquia, Santa Inês, Santa Felicidade, Santa Perpétua e milhões de mártires, antigos e atuais, porque eles entregaram a sua vida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entregaram a sua vida para não praticar uma moral relativa, entregaram a sua vida por amor à verdadeira moral que nosso Senhor veio trazendo à face da terra, porque deles é o reino dos céus, e como dirá São Paulo, os imorais não entram no reino dos céus. Mas, e para nós? Século 21. Não existe uma bem-aventurança para nós? Estamos relembrando os santos desde o início da igreja, e alguns até como Abel, desde o início da criação. Não haverá uma bem-aventurança que se aplique a nós, católicos do século 21? Para você que está me assistindo, não existe uma bem-aventurança própria para você? Não existe um bem-aventurado no século 21? Eu conheço um que vive, eu conheço um bem-aventurado, e ele se encaixa nesta bem-aventurança que diz nosso Senhor Jesus Cristo: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu conheço um cujo nome eu pronuncio com o coração transido de emoção: Monsenhor João Cladias, fundador dos Arautos do Evangelho. Ele é um bem-aventurado. Bem-aventurado porque é um puro de coração e porque nos olhos dele eu consigo ver a Deus. Me relembro um fato que se deu há muitos anos atrás, há quase 2 décadas, em que um jovenzinho se aproximou dele e pediu um conselho. E como todos os conselhos que ele deu ao longo de sua longa existência, esses conselhos eram sempre na linha de devoção à Nossa Senhora, de devoção ao Santíssimo Sacramento. E este rapaz, ele dizia isso: se você quiser perseverar até o fim no caminho do bem, eu lhe dou um conselho: nunca deixe de rezar o rosário de Nossa Senhora, o rosário da Santíssima Virgem. E esse rapaz, que hoje em dia já é um homem maduro e que me contou isso, disse: pela graça de Deus, a partir daquele dia, eu nunca mais deixei de rezar o rosário de Nossa Senhora. E por isso persevero no caminho do bem, no caminho de Nossa Senhora. Porque, dizia esse jovem, eu consegui ver, refletido no olhar dele, a pureza de Deus. A pureza de coração dele me fazia ver como num espelho, como um reflexo, a imagem de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas este jovem conseguia ver no olhar de Monsenhor João o reflexo de Deus. Por quê? Porque era um puro de coração. E é o que a igreja precisa no dia de hoje: homens puros de coração para poderem ver a Deus sem terem cataratas espirituais. É claro, cataratas espirituais nos olhos que façam embaçar e pregar uma moral relativa. Não, nós necessitamos de uma pureza de coração. Mas saibam que aqueles que no século 21
querem ser puros de coração, se encaixarão em mais uma bem-aventurança que passo a ler agora para todos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Assim será aqueles que querem ser puros de coração, vão ser injuriados, vão ser perseguidos e vão mentir a respeito desses, porque o mundo já não quer ser puro de coração. E este é o convite que nós fazemos. Você que me assiste, quer ser um bem-aventurado? Quer ir para o céu? Pois bem, seja puro de coração. Jamais deixe com que a moral seja relativa na sua vida, porque São Paulo foi muito claro a este respeito. E São Paulo ainda no 2º capítulo de sua carta aos Efésios, vai dizer que nós somos concidadãos do céu. Mas para sermos concidadãos do céu, temos que ter a consciência tranquila e viver em estado de graça. E aqueles que nesta terra, em pleno século XXI, querem viver em estado de graça, querem ser puros de coração, vão ser injuriados, perseguidos e vão mentir a respeito desses. Mas isso não deve nos entristecer, porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar isso. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Se nós queremos um dia nos juntar a todos os santos que nós comemoramos no dia de hoje, devemos buscar a bem-aventurança aqui na terra. E é o que nós vamos pedir nesta Santa Missa, através da Santíssima Virgem, a grande bem-aventurada de todos os tempos, Mãe de Deus e Mãe de cada um dos que estão nos assistindo. Vamos pedir que através da Santíssima Virgem, cada um de nós possa ser puro de coração, e ainda que formos perseguidos por causa disso, nós vamos alcançar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.